Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será a aula de geografia, então por favor podem pegar o material de vocês, o livro de geografia e abrir na página 36. Vamos começar o conteúdo, divisão política do Brasil. Então vamos lá, aqui é um mapa do Brasil, né, com todos os seus estados. Nós somos 27 unidades, 26 estados e um distrito federal, que é a capital do Brasil. Esse mapa que eu coloquei aqui são as regiões. Vocês estão no livro de vocês, não tem as regiões. Só que eu resolvi colocar para vocês terem essa informação. Eu acho importante, né? Esse ano vocês não vão estudar cada região. Só que ano que vem, no 5º ano, vocês já vão estudar separadamente cada região. Então vocês já precisam ir se familiarizando um pouco. Então vocês vão observar aqui no mapa, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Então aqui esse mapa ele está dividido em regiões. Agora eu vou pedir para vocês aí na casa de vocês, vocês vão localizar o estado em que nós moramos, né? Nós moramos no estado do Rio de Janeiro. Então vocês vão procurar aqui, ó, Rio de Janeiro. Vocês vão observar. Agora vocês vão me falar quais são os estados que fazem divisa com o estado do Rio de Janeiro. Vocês vão me responder aí, quais são os estados, 4º ano? Quero saber, hein, por favor. Depois, vocês vão fazer outra observação. Vocês vão observar qual é o maior estado do Brasil. Vocês vão procurar aqui e também vão me responder. Agora, vocês vão procurar, ou tem outro desafio. Qual é o menor estado do Brasil? Vocês vão observar aqui também e vão me responder. Nós já estamos vendo aqui, né, que o Brasil, né, ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Nós já vimos isso na aula passada, né, que nós falamos sobre o Brasil dentro do continente americano. Então aqui são vários estados sendo banhados pelo Oceano Atlântico, né? Então, recapitulando, o Brasil tem 27 unidades, 26 estados e um distrito federal, que é Brasília, capital do Brasil. Temos 5 regiões diferentes, voltando, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Vocês já conheceram algum estado do Brasil? Se vocês já viajaram, já moraram, se algum familiar está em outro estado, também quero saber. Vocês podem me falar, por favor, respondam aí nesse vídeo. Agora nós vamos para outro conteúdo. Nós já aprendemos como está o Brasil dividido atualmente, o nosso mapa atual. Só que antigamente o Brasil ele era dividido de maneira diferente. Nós vamos aprender agora isso. Como vocês podem observar, o Brasil tem uma grande extensão territorial. Como ele é muito grande, então ele tem uma diversidade muito grande mesmo, de clima, né, solo, cultural. Então é uma diversidade, animais, são diversos tipos de animais. Então é uma diversidade muito grande. Então nós temos diversas regiões por esses motivos. Agora nós vamos falar sobre capitanias hereditárias. Quando, né, Portugal chegou aqui no Brasil, eles ficaram surpresos, né, com um país tão grande, com uma extensão territorial tão grande, com diversidade de animais, plantas, muita riqueza. O que eles pensaram? Eles não moravam aqui, né? Então, o rei Dom João III, lá de Portugal, lá em Portugal, né, lá por volta do século XVI, pensou: como que eu vou ter controle sobre essas terras? Eu estou aqui em Portugal, não tem como eu administrar tão longe. E nesse período, o Brasil estava sendo ameaçado por outros países e invadiram essa faixa territorial. Então, todo mundo queria chegar ao Brasil, todo mundo queria ter o Brasil, né? Então, Inglaterra, França, principalmente, eram países que estavam de olho no Brasil. O que ele pensou? Vou chamar alguns nobres de Portugal e vou oferecer algumas faixas de terra. E eles vão ser obrigados, né, a administrar essas faixas. Só que eu quero o meu lucro, né? Ele era bobo, né? Então ele queria tirar a qualquer ponto, a qualquer custo, riquezas do nosso país. O que ele combinou? Ele chamou alguns nobres e doou essas faixas de terras para esses homens. Só que ele não deu nenhum dinheiro para eles chegarem aqui na nossa terra, no nosso país, para começarem a administrar, começarem uma nova vida, montar vilas,
começarem a ter lucros economicamente. Então esses homens sozinhos construíram barcos, chamaram a tripulação e vieram todos para cá, né? Cada um com a sua faixa, né, de terra. Eles assinaram um tratado, né, que era chamado Tratado de Tordesilhas, e cada um ficou responsável pela sua faixa de terra. Eles eram chamados de donatários. Então eles tinham a função de quê? Desenvolver a economia da região, promover o desenvolvimento da população e proteger principalmente essas terras de possíveis invasores. Só que eles tinham que enviar mensalmente, sempre, né, uma quantia, 20% do lucro, para o rei de Portugal, porque ele precisava ter vantagem sobre isso. Quando eles vieram para cá, quem já estavam nas nossas terras? Eram os índios, né? Vocês já sabem disso. O que aconteceu? Os índios foram escravizados nesse momento, porque eles precisavam, né, de mão de obra para começarem a construir, né, vilas, né, construírem cidades. Então muitas aldeias, tribos foram totalmente destruídas quarto ano, porque os portugueses chegaram aqui, precisavam de mão de obra, então ocuparam a nossa terra, destruíram tribos, escravizaram os índios, tudo para ter a nossa riqueza. Essas faixas de terras que vocês podem observar aqui, que eram 15, por que capitanias hereditárias? Porque eles não podiam doar, eles não poderiam vender essas terras. Era hereditário, era passado de pai para filho. Quando o pai morria, ele doava, né? O filho ficava responsável por essa terra. Ele era o dono dessa terra, até o rei de Portugal resolver tomar isso tudo novamente, porque ele queria lucrar de qualquer maneira. Como ele estava muito longe, ele não tinha muito acesso do que estava acontecendo aqui. Ficavam meses para chegar uma carta, demoravam meses para chegar uma carta. Então, os historiadores falam que durante muito tempo o Brasil foi administrado sozinho, ele não teve administração. Eles que administravam de maneira sozinhos, eles não tinham rumo, uma direção, porque o rei de Portugal estava muito longe. E nisso eles ficavam só explorando a nossa terra, matando os índios, destruindo as tribos, né? Então, o que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Né? Sobre o início da administração do Brasil. Foi assim que começou, né, a economia a girar, né? Vocês podem ver. Durante essas faixas, essas capitanias hereditárias, nem todas deram certo. Foi muito difícil manter isso. Né? Vocês podem observar que tinham uma vantagem, que eles eram banhados, né? O Brasil ele é banhado pelo Oceano Atlântico, então para entrada e saída de navios era muito fácil, isso facilitava muito. Pode mudar. Aqui eu coloquei 3 exemplos de mapas diferentes para vocês observarem a evolução, né? Aqui, ó. Capitanias hereditárias, século XVI, vocês vão observar. República Federativa de 1970, que ainda não tinham, né? Não tinham todos os estados, vocês podem observar. E aqui o nosso país, né? O mapa do nosso país atualmente, com todos os estados. Vocês estão vendo as diferenças? Como que mudou? Aqui nas capitanias hereditárias, o rei de Portugal fez um tratado com a Espanha e resolveu dividir o país no meio. Ele imaginou uma linha imaginária. Naquele tempo eles não tinham precisão de longitude, né, e latitude, e eles fizeram até hoje os historiadores ficam pesquisando como isso foi feito, e eles fizeram esse tratado aqui, esse mapa aqui. Depois evoluímos para esse mapa, e é hoje atualmente. Vocês entenderam? Qualquer dúvida vocês podem falar, tá? Porque esse conteúdo é novo mesmo. Pode passar. Aqui vocês vão fazer os exercícios. Já começamos as atividades. Vocês vão responder de acordo com esse mapa. Esse mapa é atual. Vocês podem ver aqui, ó, o ano 2016, Brasil Política. Vocês vão observar e vão responder todas essas perguntas. Façam num lugar tranquilo, com calma. Podem ter auxílio da internet. O livro é um material que vocês precisam ter auxílio também para responder. Pode passar. Novamente, para vocês responderem, vocês precisam verificar no livro como o território brasileiro está organizado politicamente. Lembra que eu falei para vocês como que hoje em dia ele está, quantos estados, qual é a capital do Brasil, vocês já sabem.
qual é a capital do Brasil, em que continente o Brasil se situa. Nós já aprendemos isso na outra aula. Qualquer coisa vocês podem assistir o vídeo novamente se vocês tiverem algum tipo de dúvida. Número 4, vocês vão observar o mapa da página 197. Vão responder a letra A e a letra B. Letra C, D e E. Pode passar. O tesouro dos mapas. Aqui ele fala novamente sobre a importância do mapa, né? Que é um desenho reduzido sobre a extensão territorial que nós vivemos. Então, são ferramentas de orientação e localização. Sem um mapa nós não conseguimos nos localizar, nos achar. Eles podem ser utilizados para representar diferentes características de um local. Pode passar. Vocês vão ver diferentes mapas aqui. Eu até coloquei um link para vocês também, vou mandar um link para vocês observarem mapas antigos do Brasil. Vocês vão acessar na casa de vocês. 1. Em que situações você pode utilizar um mapa? 2. De que forma o mapa nos ajuda a conhecer as características de um local? Vocês vão responder essas perguntas no caderno de vocês. Essa página nós não vamos fazer. Eu coloquei aqui só para avisar, comunicar vocês. Nós não vamos realizar essa atividade nesse momento. Só que nós vamos realizar, porque nós vamos voltar, né? Desenho do mundo todo. Vocês vão ler esse texto e vão responder essas perguntas de acordo com o texto. Prestem atenção no texto, na interpretação. É muito importante. Vocês vão responder no caderno de geografia. Revendo o que eu aprendi. Agora vocês vão realizar atividades sobre todo o conteúdo que nós estudamos. Então, ó, vocês vão observar aqui, ó, a posição do Sol, que vocês vão observar os pontos cardeais que nós estudamos. Número 2, leia, tira, seguir e responda as questões. Globo terrestre e planisfério nós também estudamos, tem no nosso livro. Pode passar. Relacione, ligue. Vocês vão ligar a primeira coluna com a segunda coluna, né? Vocês vão ver aqui as definições do mapa, da importância de cada parte do mapa, dos termos do mapa, título, legenda, escala e orientação. O que é fronteira foi o que nós estudamos na última aula também. 5. A fotografia mostra a fronteira entre dois países. Quais são elas? Vocês vão observar aqui e vão responder. 6. Em qual estado brasileiro você mora? Então, vocês vão... no início dessa aula eu falei para vocês o nome do estado brasileiro que nós moramos. Indique os limites do seu estado em todas as direções, cardeais e colaterais. Aqui é um resumo do que nós já estudamos em toda essa unidade. Nós estudamos sobre os pontos cardeais, que nós conseguimos localizar através do nosso corpo, né? Com o Sol, com a bússola. Falamos sobre os mapas. Falamos sobre o Brasil, a localização do Brasil no mundo, né? Foram os 3 pontos principais dessa unidade. Para finalizar, vocês vão responder essas perguntas. Aqui está escrito resposta oral. Como, infelizmente, nós estamos nesse momento, mas nós vamos voltar, né? Não podemos esquecer disso. Vocês vão responder essas perguntas também no caderno de geografia. Então, 4º ano, a nossa aula encerra aqui. Estou morrendo de saudade de vocês. Façam com calma, com atenção. Qualquer dúvida, podem falar com a tia Tabata. Respondam essas perguntas que eu fiz aqui oralmente nesse vídeo, que eu também quero saber sobre a interação de vocês. Um beijo, façam tudo com muita calma. Estou morrendo de saudades. Até a próxima aula, 4º ano.